Galera, eu queria dizer logo de cara que eu gostei muito desse capítulo porque a gente teve a continuação desse final, né? Depois de toda a conclusão da batalha principal, a gente vendo agora o resto dos heróis tentando agir de alguma forma, os heróis eles ferrados, né? Todos eles, os que morreram e os que estão completamente ferrados, os civis, mas principalmente pelo final. Principalmente pelo gancho que já foi feito pro final, que dá a entender, já que vai ser introduzido um novo arco, mas que ao mesmo tempo faz parte também, né? É meio que uma consequência direta do que a gente tá vendo agora, de tudo que a gente viu agora, e que não parece que vai ser algo isolado, sabe? Parece que já vai ser algo repentino, assim como foi ordenado pelo All For One, né? De não perder tempo, pelo fato dos gnomos eles não precisarem se recuperar de fadiga, eles terem, né, um físico muito melhor, e eles já estarem inteiros, né, da batalha em si, tanto que foi falado isso ao longo do capítulo, né, que só 3 deles foram abatidos. Então ele tendo ainda parte, né, desse poder militar, desse poder bélico, né, que seriam os gnomos, é completamente possível para o All For One agora aproveitar essa oportunidade que os heróis eles estão completamente fragilizados para tentar se libertar na prisão de Tartarus. Então, ao mesmo tempo que eu pensava que tudo ia ser daquela forma como a gente estava acostumado a ver, né? Dos vilões fugindo, os heróis eles tendo tempo para se recuperar e assim a gente ter todo o início novamente de um novo arco, parece que não vai ser assim. Eu gostei muito que a gente vai ter uma dinâmica um pouco mais instantânea, né? Um pouco mais sequencial agora com esse novo arco que tá para vir, que provavelmente vai ser, né? O arco, talvez, com o nome de Fuga de Tartarus. A gente não sabe exatamente como vai ser classificado o nome desse arco, mas eu fiquei muito feliz já com esse gancho no final. Mas vamos lá, galera, vamos falar aos poucos sobre esse capítulo, porque a gente teve principalmente agora no comecinho desse capítulo os heróis, eles tentando, o resto dos heróis que ainda estavam inteiros, dá pra dizer, né? Nem inteiros dá pra dizer, mas que ainda estavam com disposição ainda, com um físico bom pra ainda tentar fazer alguma coisa, eles tentando impedir a fuga do Shigaraki. A gente vê, por exemplo, o Wash. O Wash tá inteiraço, né? A gente falou assim de personagens que não estão inteiros, mas o Wash ele tá lá inteiraço, mano. Não subestime o homem. A gente vê também o Mike, que também tentou parar a fuga do Shigaraki, mas principalmente a 13. E é muito curioso que a gente tenha visto a 13 nesse capítulo, porque a gente vê o traje dela danificado e parte do rosto dela. Primeira vez que a gente vê um pouco do físico dela, né? Um pouco da aparência dela, e agora a gente vê um pedaço do rosto dela que aparenta ser uma personagem muito bonita, né? É muito curioso isso que a gente tenha visto agora isso, porque no primeiro arco do anime, por exemplo, a gente viu o outfit dela, né? O traje dela sendo completamente danificado na parte de trás, mas a gente não chega a ver realmente o físico dela. Me deu muita impressão na época que ela não tinha um corpo físico real, que na verdade ela era simplesmente um grande buraco negro, assim como, por exemplo, o Kurogiri, ao invés dela ter de fato um corpo físico, né? Então ela tem um corpo físico e é uma aparência muito bonita, né? Talvez a gente veja a aparência dela totalmente, né? Daqui mais pra frente, não sei, no momento em que ela se recuperar. O Gigantomachia e o Mr. Compress, eles foram abatidos. O Gigantomachia eu tô curioso pra saber como é que eles vão conseguir tirar aquele corpo gigantesco de lá. Talvez eles acabem pulando a explicação disso, porque é um negócio que, assim, mano, eles vão fazer o quê? Puxar 500 milhões de guindastes? É mais fácil eles simplesmente dizerem, olha só, estamos levando o Gigantomachia pra Tartarus e fim das contas, sabe? Talvez, pelo próximo arco se passar, provavelmente nessa fuga de Tartarus, a gente nem veja o Gigantomachia ele chegando até Tartarus. Talvez nem dê tempo dos heróis eles conseguirem levar o corpo gigante dele até lá. É uma possibilidade também. E o Mr. Compress, depois de ter tido todo o destaque dele nos capítulos finais desse arco, agora sendo abatido também, eu fiquei me perguntando, caraca, mano, vai ser levado também para prisão ou nem vai dar tempo? Ele vai ser levado para uma prisão provisória, né? Ao invés de ser a prisão principal, uma delegacia qualquer ali mais próxima, a gente não sabe exatamente. Na verdade, ele está sendo tratado agora, então ele provavelmente vai para o hospital. Então, depois de ter tido todo o destaque, ele vai ser preso realmente? E aí, fica esse questionamento também. A gente vê também um pouco dos heróis, né? O Edshot, ele tá com o braço esquerdo completamente danificado. Vários dos heróis, eles estão com parte do corpo. Se você reparar, por mais que a gente tenha tido pouca morte de personagens principais, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o quanto os personagens eles sofreram, isso já pelo menos equilibra um pouco a balança. Pode ser que, por mais que a gente tenha visto uma série de heróis randoms de luxo sendo mortos, a gente tem, em contrapartida, vários dos heróis principais completamente
diretamente a variados, né? Alguns deles até perdendo membros, então é um negócio muito grave de verdade e que eu fico muito feliz que o All For One ele vai aproveitar essa oportunidade em que os heróis eles estão mais uma vez avariados para conseguir tentar se libertar, né? E em relação já aqui adiantando em relação a Eri, provavelmente ela não vai conseguir curar todo mundo a tempo, né? Já que a habilidade dela é uma habilidade acumulativa, ela precisa acumular poder dentro dela para ela conseguir curar as outras pessoas, curar no caso reverter, né, rebobinar as outras pessoas e assim conseguir curar elas. Talvez ela não consiga fazer isso com todo mundo, talvez ela consiga fazer isso com 1, 2 ou 3 heróis no máximo, mas ainda assim eles vão precisar, a larga maioria, isso me deixa muito feliz, porque a larga maioria dos heróis muito provavelmente vai ter que passar por um processo natural de recuperação, né? A gente tem ali a velhinha do beijo, esqueci o nome dela agora, né? Que talvez ela ajude alguns dos heróis ali se recuperarem, mas aí, talvez ainda não seja suficiente para curar todos eles, para deixar todo mundo ainda no talo. E eu nem acho que isso vai ser a intenção do Correio nesse momento, né? Já que a intenção dele é justamente pegar o All For One agora e fazer com que ele aproveite esse momento em que os heróis eles estão, né, instáveis. Mas enfim, o Headshot, ele tá com o braço esquerdo avariado, mas o Redestro aparenta ter sido derrotado, né? Ele sem os dois pés, e mais uma vez, vamos lembrar aquela cena em que o Tokoyami tem uma disputa de força com ele, com o Dark Shadow. Aquela foi uma das melhores páginas desse arco e do mangá inteiro, cara. É muito louco ver aquelas duas massas de sombra, assim, gigantescas, uma enfrentando, tentando segurar uma outra, e as pernas, né, os braços, na verdade, os pezinhos do Redestro não conseguindo aguentar a pressão, porque, meu amigo, olha o tamanho da criatura, olha o tamanho da sombra que tava vindo em cima dele. Então aquela cena, mais uma vez, vamos lembrar. Mas ele aparenta ter sido derrotado, ele tá ali inconsciente, então provavelmente ele vai ser preso. Isso tudo em relação a os vilões eles serem presos é justamente a questão principal aqui, né? Porque a gente tendo o All For One sendo liberto, o que vai ser desses outros vilões que também estão sendo encaminhados para serem presos? E aí, será que ainda vai ter prisão? Será que a prisão toda ela vai ser destruída, não vai ter onde colocar exatamente ali, pelo menos no curto prazo ali, né, na emergência, no momento ali? Será que eles vão ser presos realmente? Essa é a principal questão. O Geten e os Cementos, esses dois foi um negócio muito curioso, porque a gente vê o Geten ele preso no cimento dos Cementos e a gente vê os Cementos ele empalado por uma estaca de gelo do Geten. Então será que ele morreu ou será que ele ainda vai ser curado, né? Na verdade ele não foi listado, né, naquela lista depois que a gente vê de heróis mortos, então provavelmente ele ainda tá vivo apesar do ferimento dele, né? Mas foi muito curioso, né, que os dois eles tenham se abatido ali, mas eu ainda fico com questionamento sobre o Geten. Ele é um personagem, um vilão que ainda tá completamente fora de destaque, né, de forma geral, do foco ali principal entre os vilões, mas ele tem um poder de gelo, cara, e eu não consigo esquecer o fato de que a gente tem ele e o Toya com o poder de fogo, né, o Dabi com o poder de fogo, e a gente tem do outro lado o Todoroki que ele tem o poder de ambos, ele tem o poder de gelo e ele tem o poder de fogo. Então eu ainda espero ver a luta num próximo arco, ou que seja o arco final de Boku no Hero, onde o Todoroki ele enfrente esses dois personagens ao mesmo tempo, já que ele tem os dois poderes para enfrentar cada um deles, né, para rivalizar cada um deles. Vai ser muito louco, né? No caso o Geten ali servindo talvez como uma primeira luta, né, mais como um aquecimento, e a luta principal, obviamente, sendo com o próprio Toya. Depois a gente vê a Uraraka e a Tsuyu resgatando alguns civis, e por mais que sejam civis quase que randoms, a gente até vê o fanboyzinho do Endeavor, né, muito legal que a gente tenha visto, mas por mais que de forma geral elas estivessem simplesmente salvando meros civis, eu gostei muito que o mangá ele tenha gasto ali suas 3 ou 4 páginas para esse momento, porque o trabalho ele não para depois que a luta principal, né, termina, né? Apesar da luta principal ter terminado, ainda tem aquele trabalho de resgate, né? Aquele trabalho bem de bombeiro mesmo, onde eles têm que revirar os escombros para tentar encontrar sobreviventes, e eu gostei muito dessas páginas, por mais que sejam páginas simples e talvez até de pouco impacto, mas para mim teve um impacto muito grande, teve uma importância muito grande. Eu consegui sentir a vibe ali de aquele silêncio e aquele desespero ao mesmo tempo, sabe? De tentar encontrar alguns civis que ainda estivessem vivos debaixo de escombros, ao mesmo tempo em que a gente via vários dos civis ali gritando, pedindo por ajuda, vários já
sobrevivendo e pedindo ajuda, gritando por ajuda. Então foi muito forte aquela cena, a gente vendo também o molequinho fanboy do Endeavor e um dos heróis, ele simplesmente não aguentando. Tudo que ele estava vendo, tudo que ele estava presenciando foi demais para ele. Ele dizendo que, caraca, tô cogitando mudar de profissão, porque isso é demais pra mim. Ele ouvindo, né, o barulho todo de todo mundo pedindo ajuda e até os escombros também, alguma coisa pode ali tá caindo e ainda fazendo barulho, e todo o visual mesmo, todo o cenário caótico de destruição. Foi muito legal que a gente tenha visto, né, um herói, por mais random que seja, humaniza o cara, porque realmente é um cenário demais. Nem todo mundo tem o psicológico necessário pra aguentar um baque como esse. E depois a lista dos heróis que foram mortos, né? A gente vê uma lista imensa de heróis que foram mortos e a principal delas foi a Midnight. Assim, vamos lá. Essa lista, obviamente, se trata de personagens muito terciários. Foi uma lista imensa, mas de forma geral, com muito pouco impacto. A Midnight, ela foi a que segurou esse impacto nessa página porque ela é a personagem que teve maior destaque ali, mas eu não consigo tirar da cabeça que o Gran Torino ele era pra ter morrido nesse cenário. Ele era pra ter tido uma morte nua e crua com um porradão do Shigaraki na barriga dele. Eu ainda, por mais que a gente ainda tenha esperança e muita gente acredita que isso possa acontecer, do Gran Torino ele acabar sendo morto no hospital, né, ele falecendo no hospital, assim como foi o caso do Midnight, que eu ia falar, assim como foi o caso do Night Eye. Mas ainda assim, cara, eu preferia, mesmo que isso aconteça, e eu vou ficar satisfeito se isso acontecer, mas eu preferia que a morte dele acontecesse agora, nesse momento, e que ele já fosse listado, ele sendo o principal destaque, como o principal herói sendo morto nesse conflito todo. E a Midnight ali como o segundo personagem mais importante. Aliás, outros heróis que a gente não sabe exatamente por onde andam, né? Mas acredito eu que vão aparecer vivos ainda. No caso, o Gang Orca, o Tamaki, o Fat Gum também, né? O próprio Bakugou a gente não viu alguns dos heróis ainda nesse capítulo, mas esses que a gente não vê já tem bastante tempo, isso a gente precisa ainda saber, né? Mas eu acredito que eles vão voltar vivos sim. E os civis, cara, o papel dos civis nesse capítulo foi muito importante, não só para eles serem salvos, né, para eles servirem como um suporte ali, para eles serem salvos ali, pra gente ter a cena da Uraraki e da Tsuyu também, mas os civis começando a se questionar, os civis que eles não tinham sido afetados, né, por todo esse caos, né, por todo o avanço do Gigantomachia, os civis que estavam de boa e que só presenciaram ali, né, a transmissão do Dabi, eles começando a se questionar sobre a veracidade da informação dada pelo Dabi, isso foi essencial. Isso foi muito essencial, principalmente pelo fato de que eles já estão esperando o pronunciamento acontecer amanhã. E a gente vê até o Midoriya, cara, o Midoriya e o Endeavor, os dois principais, né, narrativamente falando, os dois principais heróis desse arco, os dois completamente abatidos e eles ainda vão ter que se preocupar com isso. O Endeavor principalmente ainda vai ter que se preocupar com isso já pro dia seguinte, fazer algum pronunciamento, e é isso que eu tô esperando acontecer. Ele admitir tudo que fez e talvez, quem sabe, ele, mais uma vez, assim como eu venho cogitando já alguns capítulos, ele renunciando o título de herói dele. Ele não se dizendo e não se achando mais digno de carregar a licença de herói. É isso que eu tô apostando. É isso que eu espero que aconteça, quem sabe, no capítulo que vem, ou daqui a 2 capítulos, ou quem sabe no capítulo 300, aí já vai demorar um pouquinho mais. E assim como eu acabei falando bastante já no começo desse vídeo, o All For One, ele no comando do corpo do Shigaraki, ordenando o resto dos gnomos, se eu não me engano foi dito que ainda tem 7 gnomos quase high-ends, né, ainda ativos, e que eles foram ordenados para libertarem o corpo principal do All For One. E assim, o próximo arco já vai ser iniciado, e eu tô muito empolgado, galera. Eu tô muito empolgado porque a gente teve um quase colapso da sociedade dos heróis, e esse é o principal ponto aqui, galera. Esse é o principal ponto porque eu tô empolgado com essa sequência agora, com esse próximo arco, né? Com esse gancho pro próximo arco, porque a sociedade quase colapsou com essa quase derrota dos heróis, né? Ficou meio aquele um negócio quase que empatado, né? Praticamente empatado, teve muita perda dos dois lados. E agora o All For One, ele conseguindo sair da prisão, só resta ele completar o que o Shigaraki ele não conseguiu fazer. E se ele realmente completar esse feito e realmente conseguir desequilibrar a balança do que foi esse arco de agora, cara, vai realizar o meu sonho. Pode ser que o All For One ele realize o meu sonho de implantar uma ditadura dos vilões e ele realmente conseguir comandar a sociedade depois disso. E assim a gente começar a entrar naquele ponto, cara, eu não acredito que isso pode acontecer. Ele realmente governar a sociedade. Os heróis, assim como eu cogitei há quase um ano, tendo que viver nas sombras, tendo que viver fugindo dos vilões, vivendo sob uma caçada
dos vilões, e assim depois eles tendo que retomar o controle da sociedade. E aquilo, né? O Shigaraki junto do Midoriya, eles juntos, né? Com certeza, eu já falei isso semana passada, o Midoriya, ele com certeza vai salvar o Shigaraki e assim provavelmente vai ter eles dois lutando juntos contra o All for One. Mais uma vez, eu adoro essa ideia. Por incrível que pareça, eu adoro que essa ideia seja colocada em prática. Inclusive lembra muito, né, o próprio histórico do Zuko com o Aang, né? Imagina, os dois que antagonizaram desde o começo, agora eles enfrentando o oponente final, né? Que nunca deixou de ser o oponente final, que seria o All for One. Eu acho muito legal essa ideia. Mas galera, só lembrando, quem ficou até o final desse vídeo e não se inscreveu ainda no canal, não perde a oportunidade de se inscrever para assim poder acompanhar todos os vídeos de Boku no Hero que saem aqui no canal e também aproveitar para ativar o sininho para não perder as notificações desses próximos vídeos, beleza, galera? Vamos chegar a 400 mil inscritos até o meio de 2021, então conto com a sua inscrição até lá, beleza, galera? Até a próxima, tchau!